Não há dúvidas que, em meio a uma tragédia, como a que está acontecendo no Rio Grande do Sul, toda ajuda financeira governamental precisa ser feita. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não haverá impedimento da burocracia para que o poder público adote medidas em nível federal para ajudar a recuperar a região. Então, como a gente deve muito ao Rio Grande do Sul, sobre todos os aspectos, eu queria dizer ao povo gaúcho, o que nós estamos fazendo é dando ao Rio Grande do Sul aquilo que ele merece. Se ele sempre ajudou o Brasil, eu acho que está na hora do Brasil ajudar o Rio Grande do Sul. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu que o Congresso Nacional discuta alguma medida totalmente extraordinária. Então, eu penso, presidente Pacheco, que a nossa responsabilidade essa semana será de perseverança, de discussão e de rumo para que a gente ali elabore uma medida totalmente extraordinária, negociação de muito trabalho no Congresso Nacional, e a resposta será dura, firme e efetiva como foi na pandemia. O próprio vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Edson Fachin, falou na possibilidade de se adotar um regime jurídico especial e transitório em razão da tragédia, sem punições ao Executivo e ao Legislativo. Na última terça-feira, o Senado aprovou, em votação simbólica, o projeto de decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul e permite que os gastos com socorro ao Estado fiquem de fora da meta fiscal. Nesse momento é muito importante haver uma união de esforços, e é isso que nós buscamos fazer a partir dessa nossa reunião do Senado Federal, de buscar centralizar as medidas no âmbito do Senado, em conjunto com a Câmara dos Deputados. A partir de agora, o governo está autorizado a liberar créditos extraordinários para auxiliar o Estado, sem contabilizar essa despesa no teto e nem seguir regras de contenção de gastos públicos. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, destacou que o governo gastará o que for necessário, mas com transparência e controle para não repetir erros da pandemia. Esse decreto nos dá segurança jurídica, transparência e controle dos gastos públicos. Ele é um decreto limitado, não só ao Estado do Rio Grande do Sul e aos seus municípios impactados, mas também essas exceções, a partir de então, só valerão especificamente para as ações referentes à calamidade pública. Todas elas. Além do suporte ao Estado, serão avaliadas medidas voltadas à recuperação do setor produtivo local e para a população, como um eventual desconto na compra de itens da linha Basicamente para o Rio Grande do Sul. O que significa este projeto de decreto legislativo? Significa a possibilidade real, a partir da aprovação pelo Congresso Nacional, se essa for a vontade do Congresso Nacional, ter excepcionalidades na Lei de Responsabilidade Fiscal para socorrer no aspecto orçamentário, financeiro e com incentivos e benefícios o Estado do Rio Grande do Sul. O problema é que parte do Congresso tem usado essa questão para aumentar a flexibilização de medidas econômicas. O próprio PT soltou nota a favor do chamado orçamento de guerra, igual ao que foi adotado durante a pandemia da Covid em 2020. Diante disso, a equipe econômica tenta proteger as contas públicas em algumas frentes, tentando preservar a meta fiscal e, dessa forma, o aumento desenfreado da dívida pública ao trabalhar contra a criação deste orçamento de guerra. A diferença entre o crédito extraordinário e a emenda constitucional é que, enquanto o primeiro libera recursos, a segunda flexibiliza regras que podem permitir a contratação temporária de pessoal sem estar previsto no orçamento, além de contratação de obras, serviços e compras sem licitação. A Covid e o orçamento de guerra acabou trazendo um problema, com populistas usando esses recursos para fins eleitorais. A própria suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul para a União já provoca uma movimentação no Senado para discutir a questão de outros estados. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que é de Minas Gerais e que pode ser pré-candidato ao governo do estado,
há algum tempo é um dos entusiastas da ideia de criar um formato que garanta prazos e indexadores mais favoráveis ao pagamento das dívidas. E uma proposta que foi por nós apresentada. Vidas, é isso que importa. Né? E o Estado está aí justamente para amparar as pessoas. Esse é o assunto central e esse daí é o ponto, o objetivo máximo, né? A economia é uma ciência social e ela está aí para ajudar as pessoas, ela é feita com pessoas e para as pessoas, né? Sem vidas não existe discussão de economia. Então é importante a gente iniciar a nossa conversa e o nosso raciocínio dessa forma. Então, quando a gente decreta um estado de calamidade pública, é um sinônimo para você gastar mais e rápido. Ou seja, todo aquele processo burocrático, você elimina ele. Então, na verdade, uma explicação de como funciona. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, na estrutura da Covid foi a mesma coisa, né? O Congresso se reuniu, aprovou um orçamento específico, porque você precisava, na época foram 600 bilhões, justamente para você combater a Covid. Então aqui é a mesma coisa. Como essa estrutura, ela está numa dimensão jamais imaginada. Nunca vimos uma dimensão dessa proporção no Estado. As imagens do Rio Grande do Sul são muito impressionantes e muito chocantes. Acho que ninguém aqui nunca viu um aeroporto, né, o aeroporto Salgado Filho nessa situação. Cidades inteiras, né, praticamente submersas. Então, a programação de que você já tinha no orçamento provavelmente não vai dar conta, não. Já se fala até, como a senhora citou, processo da Covid, já se fala inclusive de um novo orçamento de guerra, muito similar a essa experiência com a pandemia da Covid-19, mas que gerou, né, a gente olhando agora com alguma distância e tempo, gerou gastos inadequados. Essa questão da qualidade de como se gastar também precisa ser levada em conta a partir de agora? Não basta ter o caixa, mas como gastar esse caixa é a questão central? Então, agora, né, feitas as considerações iniciais, agora nós vamos entrar, né, vamos abrir um pouco essa questão. Uma coisa é você ter essa preocupação com a preservação, e isso daí é o primeiro ponto. Outra coisa agora é a gente começar a abrir o tema e entender que você pode estar, e o que está acontecendo? Você vai, em grande medida, há uma possibilidade de você se aproveitar dessa situação calamitosa, adicionar isso uma eleição municipal e entrar com possibilidades de se ampliar esta liberdade orçamentária, entre aspas, por exemplo, e incluir outras verbas no meio para outros estados, outros perdões de dívidas, e quando você começa a olhar isso com uma certa lupa, você já está vendo uma certa expansão de permissões, na verdade não chega a ser já uma permissão, mas são solicitações. As solicitações dos parlamentares estão indo desde retomada de auxílio emergencial, há perdões de dívidas rurais para o território nacional. Então, você repare que a amplitude está indo sem limites. Ou seja, agora a gente precisa tomar cuidado para não entrar num populismo fiscal. O governo, inclusive, já anunciou, por enquanto, a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União, que é de era um estado que vinha enfrentando muitos problemas, né? E o pagamento, essa parcela é de 3 bilhões de reais por mês. E como a senhora muito bem destacou, já há um movimento para rever a dívida de outros estados e a forma de pagamento e de cobrança dessas dívidas. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, está muito interessado no contexto de Minas Gerais como pré-candidato ao governo do estado de Minas. Caso isso vá avante, pode gerar uma espécie de caos econômico no país, do ponto de vista fiscal, de um Estado brasileiro que já é bastante prejudicado nesse sentido? Sim, porque se você começar a ampliar isso, repare que aí o céu é o limite. Porque essas questões fiscais caberem ou não no orçamento
Do momento em que o Congresso se reúne e aprova uma PEC, a permissão está dada. É só lembrar do que nós tivemos no governo anterior com PEC de precatório, PEC de combustíveis. E aí, a tal da responsabilidade fiscal, repare que aí ninguém mais discute esse assunto da tal da responsabilidade fiscal. Então, separando os assuntos aqui, se a gente está discutindo o estado do Rio Grande do Sul, e você tem, por exemplo, temos entrega de imposto de renda, é absolutamente natural que a Receita Federal do Brasil diga as pessoas que teriam que entregar imposto de renda, mas têm a sua residência, né, e no Rio Grande do Sul, elas vão ter o prazo postergado. Perfeito, zero de problema, aliás, é algo que você espera. Então você posterga essa entrega. Eu tenho produtores pequenos e médios que perderam toda a sua produção. Você vai sim criar ou um crédito específico, ou se essas pessoas já tinham financiamentos, ela vai ter um refinanciamento com juros subsidiado. Você começa a ver uma estrutura local. Então, todo o apoio é necessário para isso. Porque aqui a gente precisa separar duas questões. Uma coisa é a solidariedade entre nós, né? São as pessoas. Então, uma coisa é o apoio imediato, onde a gente consegue recolher itens, água, alimentos e tudo. Isso daí dá um alívio imediato. Mas reconstrução de cidades, pontes, das empresas, de crédito, isso é o Estado que faz. Então, essa reconstrução é literalmente intervenção do Estado na ordem econômica com dotação orçamentária. Então, como que isso vai ser feito? Volume, intensidade e velocidade é exatamente isso que a gente está discutindo agora. Então, decisões pontuais para o Estado, perfeito, como que a gente vai pensar? Expandir isso. Oba, vamos aproveitar e dar uma espalhada nisso. E todo mundo que puder entrar no conceito de calamidade pública, a gente expande, porque aí você vai ter um benefício. E afinal de contas, ano eleitoral, isso é uma maravilha, porque você vai ter distribuição de dinheiro. Vamos tomar cuidado. Que aí a fatura chega pesada. Isso tem que ser coordenado necessariamente por governo federal, já que o estado do Rio Grande do Sul não dá conta de prover esse orçamento. É essa a lógica, professora? Essa seria a lógica. Agora, se você vai liberar, por exemplo, o governo federal já disse que vai liberar 1 bilhão em emenda. A emenda, que agora foi apelidada da emenda PIX, por que esse apelido? Porque ela não tem uma dotação específica. A emenda PIX são 2 pontos. Ela não tem uma dotação específica, ela cai na conta, digamos assim, né, do município, e ele pode ser usado sem uma especificidade. Ele não tem, digamos assim, o dinheiro não está marcado. E ela também, ela passa por cima de uma lei eleitoral, porque você pode começar a construir algo e pode usar isso mesmo no período da campanha. Então, a melhor opção para o parlamentar é a emenda PIX, porque ele não tem que dar satisfação de onde ele está gastando o dinheiro. E aí eu tenho uma outra preocupação, que aí eu vou jogar aqui na mesa para a gente conversar, que é a seguinte: se nós tínhamos um plano nacional antidesastre há 12 anos, que não foi implementado, que vai começar a ser implementado agora, que é justamente um mapa da situação para a gente fazer previsão dessa situação de calamidade, aí sim dou uma estrutura do federal, para a gente fazer prevenção. Nós não fazemos prevenção, né? A gente não faz prevenção, e agora, quando a gente tem uma tragédia dessa, a gente começa a liberar a verba rápido, e isso começa a virar uma recorrência, porque vai virar recorrência, porque o nosso país, infelizmente, entrou nesse processo de negacionismo.
Então, o negacionismo é o responsável por essa estrutura, porque ele vai desmontando as leis para preservação de matas ciliares e de estrutura toda, as verbas vão sendo usadas em outras contas. Então é assim, depois que arrebenta, o que você faz? Você vai arrumando verbas e distribuindo. Depois da tragédia, aí você tem as vidas que você perdeu, patrimônios e tudo, e aí você vai arrumar verba rápido e distribui. Então, será que a gente vai realmente fazer algo preventivo? Até para ilustrar isso que a senhora está dizendo, saiu há pouco, né, pela ONG Contas Abertas, né, os gastos federais com prevenção de desastres naturais caíram 78,4%, de um patamar de 6,8 bilhões para 1,47 bilhão entre 2013 e o ano passado. Aqui está a raiz do problema, só para reforçar? Aqui está a raiz do problema. E um dos piores pontos aí dentro é o quê? Por que você não usa essa verba? Faltam projetos. Ninguém está lembrando que em janeiro do ano passado, no litoral aqui de São Paulo, nós tivemos mais de 20 municípios com estado de calamidade pública decretada, porque o litoral sul daqui de São Paulo, as cidades do litoral, elas desabaram, os morros desabaram. E as verbas para você poder fazer contenção de encostas? Não, elas não foram usadas. Aí você vai cavocar, porque eu fui cavocar o processo até para a gente poder conversar hoje. Não tinham projetos. Você não tem projetos, literalmente, para apresentar, para serem aprovados, então a verba não é usada. Quero te fazer uma pergunta, se colocando um pouco tentando, né? Se colocar um pouco na pele de quem está lá, né? Perdeu tudo no Rio Grande do Sul, que a casa está debaixo d'água e não tem mais nada. O que uma pessoa nessa situação deve esperar do Estado brasileiro? Até onde o Estado vai poder dar suporte para essa pessoa que perdeu tudo? Ou até, ouvimos muitos prefeitos que disseram que a cidade pode ser decretado o fim da cidade e a migração de toda a população que ali vivia. O que dizer para essas pessoas? Até onde vai esse amparo do Estado, professor? Nesse exato momento, essas pessoas precisam agora de todo o apoio. Tem que liberar verba, o dinheiro vai ter que chegar e nós vamos ter que criar mecanismos, mesmo com o terceiro setor, ONGs, de fiscalização, porque o dinheiro tem que chegar lá. E nós temos que ter outro mecanismo, por incrível que pareça, de uma fiscalização mais rígida com as redes sociais, por exemplo, que passam a divulgar mentiras nas redes sociais, onde você passa a ter golpes em cima de tragédias. Esses valores, eles precisam chegar. Então, há que se ter uma fiscalização tanto em cima do poder municipal, para que o dinheiro chegue nessas pessoas. Então, ONGs de fiscalização, nós temos que ter transparência. Agora, essa tragédia do Rio Grande do Sul, ela tem que ter um peso quase que pedagógico para que o país se una e a gente mude diretrizes de legislação, de comportamento, de hábito, porque toda a estrutura negacionista desse país foi responsável por essa tragédia. Só te ouvir sobre um último aspecto, qual deve ser o papel, ou que já foi cumprido até aqui, especialmente da equipe econômica do governo Lula, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ministra do Planejamento, Simone Tebet, que já deu declarações que haverá responsabilidade em torno da tragédia. Como é que essa equipe deve conduzir também essa questão fiscal e dos gastos? A estrutura agora econômica, ela vai ficar em cima da rapidez e da velocidade da liberação desses valores. Então, por exemplo, hoje você já teve um anúncio de que o Lula diz que vai liberar 1 bilhão de emendas. Então, o papel do executivo, né, do federal, é liberar as emendas. Se as emendas vão chegar no local, é outro ponto. Isso vai competir a estrutura municipal, se ela vai fazer essa distribuição. Agora, o Congresso tem
toda a responsabilidade em cima disso e a sociedade depois de entender que essa movimentação feita e autorizada depois também não pode se voltar contra o executivo e dizer o quê? Que não há regra fiscal, que a regra fiscal não foi cumprida. Não, agora não é a hora desse tipo de discussão, agora a gente tem que cuidar